Vamos ler Romanos 14, no verso 10. O pecador no tribunal da misericórdia. Diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu igualmente, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Deus. Repita comigo: todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo. Esta é a sua igreja, Pai. Nos ensine e nos instrua, em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aqui na palavra de Deus, em Romanos 14, no verso 10, um texto muito conhecido sobre o tribunal de Deus. Tribunal esse que o apóstolo São Paulo fala que todos nós iremos comparecer diante e perante esse tribunal. Paulo deixa claro que ninguém vai escapar do tribunal do Senhor Jesus. Nós iremos comparecer e a Bíblia diz que daremos conta dos nossos atos ou das nossas atitudes perante um Deus completamente santo. Você já analisou que ninguém poderá escapar desse trono? Ninguém poderá escapar desse julgamento? Altos, baixos, magros, gordos, pretos, brancos, crianças, idosos, todos nós, um dia, prestaremos conta perante o tribunal do Senhor Jesus. E qual é o pior dos males que um homem pode cometer, ou venha cometer, para que assim ele seja julgado perante o tribunal de Deus? O pior de todos os males é, sem sombra de dúvida, o pecado. Olha para mim, o pecado é o pior de todos os males. Não há nada pior do que o pecado. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a miséria. O pecado é pior do que o diabo. O pecado é pior do que todos os males. O pecado é pior do que o inferno. Apesar da Bíblia Sagrada dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem presente ou futuro poderá nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz que tem uma única coisa que nos separa do amor de Deus, e a Bíblia chama isso de pecado. Pois a Bíblia diz que são, de fato, os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Agora observa um fato: não são os nossos pecados que fazem separação entre Deus e nós. Escute, o que eu faço e o pecado que eu cometo não separa Deus de mim. O que eu faço, o pecado que eu cometo, separa essa pessoa aqui, de Deus. A Bíblia não diz que separa Deus de mim, separa eu aqui de Deus. O que você faz não muda Deus, o que você faz muda você. Deus não muda quando você peca. Deus não chora quando você peca. Deus não se esconde quando você peca. Você muda quando peca. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre vós e o seu Deus. Agora escute bem. Quando nós falamos deste tema, no pecador, no tribunal da misericórdia, deixando claro que o pior de todos os males a serem julgados perante o tribunal de Cristo são de fato os nossos pecados, o que seriam esses pecados? Olhem todos para mim, para você entender o que a palavra de Deus diz aqui nessa noite.
O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado é alimentado com a prática. A única maneira de vencê-lo é parando. Você não vence o pecado pedindo, Senhor, misericórdia. Você vence o pecado parando de pecar. O pecado é tão cruel que ele promete vida e paga com morte. Ele promete liberdade e paga com prisão. O pecado é tão cruel, mas tão cruel, que ele te leva mais longe do que você jamais quis ir. Ele te mantém lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E o pecado custa mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado custa tudo. Abandone o seu pecado ou pereça eternamente. Agora, olhe bem, quando nós falamos de pecados, algumas pessoas já dizem, mas todo mundo é pecador. De fato, todos nós somos pecadores. Sim, mas não tem ninguém que não possa dizer que não é pecador. De fato, não há um só que possa dizer que não é pecador. Mas você sabia que nós somos mais pecadores do que imaginamos? Eu não quero deixar você em crise aqui nessa noite, porque eu acredito que você vai ficar em crise. Mas preste atenção, nós somos mais pecadores do que todos nós imaginamos. Você sabe que você é pecador, mas eu quero que você entenda que você é mais pecador do que pensava. Quem quer aprender aqui nessa noite? Quando nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, haverá pelo menos, escute o que eu vou te dizer, pelo menos 4 testemunhas que irão acusar você perante o tribunal do Senhor. Agora você diz, não, pastor, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De fato, o problema é que essas 4 testemunhas não é um inimigo, não é um diabo, não é algo extra. Essas 4 testemunhas que irão nos acusar perante o tribunal de Deus, que irão julgar a causa contra nós, elas estão em nós. Então, nessa noite, eu gostaria de falar das 4 testemunhas que irão nos acusar perante o tribunal de Cristo. E a primeira testemunha está registrada em Mateus, no capítulo 12, no verso 36. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus 12, 36. Essa é a primeira testemunha que irá nos acusar perante o tribunal de Cristo. A primeira testemunha que nos acusa perante o tribunal de Deus são as nossas palavras. Repita comigo, as nossas palavras. Mais alto. No verso 36 diz, Jesus, por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do julgamento. Olhe para mim. Tudo que sai da sua boca não é esquecido. Jesus Cristo diz que todas as palavras que você disser, você dará conta no dia do tribunal. Você se lembra de todas elas? Obviamente não. Agora vamos inverter a pergunta. Deus se esquece de cada uma delas? Você já mentiu alguma vez? Você já falou mal de alguém alguma vez? Você já murmurou alguma vez? Reclamou da vida alguma vez? Você já questionou a Deus alguma vez? Você já falou palavrão alguma vez? Agora veja você que a Bíblia Sagrada diz que tudo que você fala é escrito em um livro que Malaquias chama esse livro de livro memorial. Olha para mim. Tem 3 livros especiais no céu concernentes a mim e a você.
Um livro é chamado de livro da vida. Um outro livro é chamado de livro da vida do Cordeiro. E um outro livro é chamado de livro memorial. Quais são as diferenças desses livros? O livro da vida é o livro da vida de todos os salvos antes da fundação do mundo. É meu. É o livro que está o meu nome. O meu nome, o nome da minha salvação está lá. O livro da vida do Cordeiro é o livro de tudo que o Cordeiro fez, de tudo que o Cordeiro fez, os seus atos de justiça, seu sangue derramado. Esse é o livro da vida do Cordeiro. E o livro memorial, ele é um livro escrito diariamente do nosso tempo acerca dos nossos atos. A Bíblia afirma que o livro memorial ele é escrito no dia da minha vida, dia após dia. Tudo que você faz durante o dia, o livro memorial escreve os seus atos. Eu acredito que a oração mais poderosa que um crente pode fazer antes de dormir é falar: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim hoje nesse livro? Porque é examinando esse livro que lá estão cada uma das nossas palavras. Nenhuma das nossas palavras serão esquecidas perante o tribunal de Deus, nem uma delas. Então, veja você que nós pecamos em primeiro lugar por palavras. As palavras não escapam do pecado. Mas ainda nós temos a segunda testemunha. Está registrado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 11 ao verso 15. São as nossas obras, os nossos feitos. Primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 11. O apóstolo São Paulo diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. Verso 12: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, ela irá fazê-lo de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Olha para mim. Você vê que as nossas obras, elas são constituídas sobre 6 categorias de obras. 3 categorias de obras são chamadas de madeira, feno e palha. 3 categorias de obras são chamadas de ouro, prata e pedras preciosas. 3 categorias de obras são obras perecíveis, fáceis de ser achados. São obras de homens e para homens. 3 categorias de obras não pode ser achado facilmente. É ouro, tem que garimpar. É prata, tem que pressionar. É pedra preciosa, tem que mergulhar profundo para achar. Essas obras imperecíveis, essas obras que não são fáceis de ser achadas, representam aquilo que eu faço para Deus. Eu não sei quem foi que disse, mas é uma frase muito boa. Uma vida só nós temos, e em breve passará. E apenas aquilo que faço para Deus permanecerá. As obras eternas são as obras invisíveis. A Bíblia chama isso de ouro, de prata e de pedras preciosas. E cada uma delas tem um significado na Bíblia. Por exemplo, o ouro representa a nossa vida de oração diária. A prata representa as nossas palavras. E a pedra preciosa, todo mundo já sabe, representa as almas que nós ganhamos para Deus. A Bíblia diz: como ouro são as orações do santo. A Bíblia diz: como prata pura são as palavras que pronunciamos. E pedras preciosas são as almas que nós ganhamos. Agora veja você, o que vai permanecer intacto, sem ser queimado perante o tribunal de Cristo, são 3 coisas: a minha vida de oração, as palavras de bênção
e as almas que ganhei, o resto será queimado. Você ora? Pode um crente fiel em Jesus viver sem orar? Deixa eu te fazer uma pergunta. O muçulmano ora 5 vezes por dia. O judeu ora 3 vezes por dia. O budista 10 vezes por dia. O seixonoísta 18 vezes por dia. E o cristão? Veja você que Jesus não ensinou a pregar, Jesus não ensinou a expulsar demônio, Jesus não ensinou a curar, Jesus não ensinou a fazer nada, a não ser a prática da oração. Inclusive foi a única coisa que os discípulos pediram: ensina-nos a orar. A pregação, meus irmãos, atinge coração de homens, a oração atinge o coração de Deus. Me diga o quanto um homem ora, eu vou dizer o tamanho que ele é perante Deus. Satanás não teme grandes pregadores, Satanás teme homens e mulheres de oração. Satanás não tem medo de pessoas que sobem aqui para pregar. Satanás tem medo quando você entra no quarto para orar. É a vida de oração que impacta o céu e o inferno. Por isso que a Bíblia diz que a vida de oração é o topo, é o ouro. Quando você chegar perante o tribunal do Senhor, Jesus vai dizer: passe pelo fogo agora o seu tempo de oração diário. Não, Senhor, mas eu não tive tempo, a minha vida é corrida. A minha vida é acelerada. Hoje o mundo é corrido. A geração dos iPads, iPods, a geração de Facebook, a geração de Twitter, a geração de WhatsApp, de Instagram, só irá provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Passe pelo fogo agora as obras. Então, perante o trono do Senhor, a sua falta de oração será seu juiz. Mas ainda restam as palavras. Mas já falamos delas. Elas também irão nos acusar. Mas ainda resta as almas que ganhamos. Agora veja você, o crente que não ora e não cuida das palavras e não ganha alma, ele vai ficar pelado, queimado diante do trono de Cristo. Ele está sem roupa. Não resta mais nada, é tudo madeira, feno e palha. Mas, Senhor, eu faço tanta coisa, eu estudo, eu me formei nisso. E Jesus fala: e de tudo que você fez, o quanto você fez para mim. Uma vida só nós temos, e em breve passará. E apenas aquilo que faço para Deus será eterno. Você ora? Irmãos, não precisa ser espiritual para pregar. Não precisa ser espiritual para cantar. Não precisa ser espiritual para tocar. Mas para orar, só faz quem é espiritual. Eu já vi grandes pregadores cair. Já vi grandes salmistas do louvor cair. Recentemente está um bafão grande aí de um que falou um monte de coisa, que eu não perco meu tempo para falar um negócio desse. Eu já vi gente cair, famoso de nome, pregador, mas nunca vi quem ora cair. Nunca vi pessoas de vida com Deus, de oração, cair. Em Romanos 8, no verso 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar. Agora veja você, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E no que se consiste as nossas fraquezas? Olha o texto. Porque não oramos como convém. Veja você que a nossa fraqueza se consiste em não orar.
Jesus estava agonizando, e quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Jesus então olha para os discípulos e diz: vocês não conseguem orar comigo, no mínimo o que, gente? 1 hora. Veja que esse é o tempo mínimo para uma ovelha de Jesus de oração. 1 hora. Jesus falou, é no mínimo 1 hora. Agora Jesus vai trazer um ensinamento sobre o ouro, a prática da oração, perante o tribunal dele. Ele vai dizer o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí Jesus diz o seguinte: na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Agora presta atenção. Jesus não está falando de pecado, onde nós gostamos de pegar esse texto e não, a Bíblia diz que a carne é fraca. Não, Jesus fala: vigiai, vírgula, e orai, para não cair. O que Jesus está falando é simples: o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. E agora ele diz: a carne é fraca para orar, mas o espírito está sempre pronto para orar. Quando você chegar perante o tribunal de Cristo, ele vai passar as suas obras de justiça, e essas obras serão nosso juiz, elas serão testemunhas contra nós. Se hoje fosse o tribunal do Senhor, como ficaríamos no que tange a nossa comunhão e vida de oração? Olha para mim. Quando você não ora, você passa a seguinte mensagem para o Senhor: Jesus orou e jejuou 40 dias e noites para ser tentado. Quem aqui é tentado pelo diabo todo dia? Eu sou. Quem é? Jesus orou e jejuou para ser tentado. Nós somos melhores do que ele. Nós somos tentados todo dia e não oramos. Jesus, para escolher 12, ele orou a noite toda. Nós não só escolhemos, como vendemos, como casamos, descasamos, mudamos, voltamos, realizamos e não oramos. Somos melhores do que Jesus. O que você vai mais ver Jesus fazendo na Bíblia é orando e pedindo direção ao Pai. Nós fazemos tudo sem nos comunicarmos a Deus. Quando você tem uma vida cristã sem oração, a mensagem que você está passando para Deus é a seguinte: não se meta nas minhas escolhas, não preciso da tua opinião, não preciso do teu palpite. É pecado de incredulidade, é pecado de desobediência, é pecado de independência. Eu poderia citar 10 pecados na vida do crente por deixar de orar, mas eu vou falar só os 3. O apóstolo São Paulo diz que nós fundamentamos a nossa vida sobre um alicerce, e o alicerce, o fundamento é Jesus. Mas quem edifica a sua vida, ele faz sobre madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Ou você fundamenta a sua vida por obras da carne, coisas que se queimarão, ou você fundamenta a sua vida sobre obras imperecíveis. Olha para mim aqui. Olhe bem aqui para mim. Não confunda obras com frutos. Diga isso. Quando você lê Jesus, em Mateus 7, no verso 15, pelo fruto os conhecereis. Jesus não está falando pelas obras os conhecereis. Ali ele está falando dos falsos profetas, que curam, que fazem milagres e que têm grandes ministérios, mas tem gente que tem grandes ministérios e um desvio do caráter do mesmo tamanho. Fruto é uma coisa, obras é outra coisa. Obra
é aquilo que faço para Deus. Fruto é aquilo que Deus faz em mim. Quando a Bíblia diz pelo fruto conhecerei, ela não está dizendo pela igreja, pelo CD gravado, você conhece o homem de Deus, pela cura, porque no mesmo texto você vai ver curamos no seu nome, pregamos no seu nome, expulsamos demônios no teu nome. Isso não é fruto, isso é obra. Mas Jesus disse que não é pela obra que você conhece o crente, é pelo fruto. O fruto é o fruto do Espírito. É aquilo que sai de dentro dele, que mostra quem ele é perante Deus. Obra é o que Deus faz através de mim. Fruto é o que Deus faz em mim. E quando você chegar perante o tribunal do Senhor, as suas obras, o que você fez, irá testemunhar contra você. Agora veja bem, tem 3 tipos de situações aqui. O que você faz de certo, o que você faz de errado e o que você deixou de fazer. Isso nos leva à terceira testemunha. Abre Mateus capítulo 25. Deixa a partir do verso 31, agora observa o que eu vou dizer. Quem está ouvindo a palavra de Deus? Preste atenção. Esse texto é interessante. Ele conta a história de bodes e ovelhas. Se fosse hoje, escreveria-se a história de um terceiro grupo de crentes, as bovelhas. É aquele que você não sabe de que lado ele está ainda. Não é verdade? É o crente biocombustível, flex, álcool e gasolina ao mesmo tempo. Jesus vai dizer assim para as ovelhas: vocês aí, para a minha direita, benditos do meu Pai, e recebei por herança o reino que está preparado para ti antes da fundação do mundo. Para um outro grupo de crente, ele vai falar: vocês, para a esquerda, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e para os seus anjos. Agora para mim, eu estou falando de crente. De quem, gente? Crente. Uns ele vai chamar de ovelha e outros ele vai chamar de bode. Qual é a diferença básica entre bode e ovelha? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça, e o bode dá chifrada. Bode se parece com ovelha até ter que ser tratado. Bode não aceita tratamento nenhum. Ele vive ressentido. Portanto, Jesus vai dizer: você para a esquerda, você para a direita. Aqueles que estão na esquerda, ele chama de malditos, que merecem o inferno. Aqueles que estão na direita, escute que isso é sério, ele chama de benditos, que merecem o céu. Apartai-vos malditos, versus vinde benditos. Diga: eu estou do lado direito de Deus. E agora você pode perguntar: o que esse povo da esquerda que está indo para o inferno mereceu? O que eles fizeram de tão grave para irem para o inferno? Apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e para os seus anjos. Veja bem, o que esse povo fez de tão grave para serem chamados de malditos e serem levados para o fogo eterno? Aí que está a questão. Esse grupo não fez nada. Literalmente nada. Esse grupo que merece, que é maldito e que merece o inferno, não fizeram nada. Porque Jesus vai dizer: tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estava nu e não me vestistes. Era forasteiro e não me hospedastes. Estava enfermo
e não me visitastes. Veja que há um grupo de gente na igreja que não ajuda e não atrapalha. Mas Jesus disse que não existe esse grupo na igreja. Ele diz que quem não ajunta, espalha. Jesus está dizendo que no reino de Deus não existe essa de crente, eu só quero assistir, eu só quero congregar. Ou você está, ou você não está. Quem não faz, está deixando de fazer. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Agora veja você, que você peca por palavras, você peca fazendo e você peca deixando de fazer. E a misericórdia. O povo só peca. Você peca falando, você peca fazendo, e agora você peca quando deixa de fazer. Pode um crente falar assim: eu não estou atrapalhando ninguém, eu não me envolvo, não falo mal de ninguém. Você pode, irmão, estar em casa sem falar mal de ninguém, sem fazer mal para ninguém, e ainda assim cometendo um grave pecado, que é o pecado da omissão, o pecado de não fazer nada. Continua nessa toada, um preguiçoso a caminho do inferno. Continua pensando que Deus vai chegar no trono dele e vai somar que você não atrapalhou o reino. Olha, meu filho, eu vou levar em conta que você nunca escandalizou a obra. É verdade, você nunca escandalizou, mas também vou levar em conta que você nunca levou ninguém para o reino dos céus, que você nunca ajudou um indivíduo, que você nunca deu uma oferta, você nunca dizimou, você nunca fez, faz uma campanha de oração. Não, orar não. Vamos fazer uma vigia, passa sono. Vamos jejuar, passa fome. Não quero não. Você está aí? Diga aí: eu peco. Falando, fazendo e deixando de fazer. De novo? Falando, fazendo e deixando de fazer. Agora veja você, que até quando você não peca, você peca. Mas isso nos leva à quarta testemunha. Essa que é dura. Eu não esperava encontrar essa testemunha na Bíblia. Essa é cruel. Abre em Romanos, no capítulo 2, no verso 16. Essa testemunha perante o tribunal de Cristo, que irá testemunhar contra nós, ela é implacável. Romanos 2:16 diz o seguinte: no dia em que Deus há de julgar, os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. A quarta testemunha, que irá testemunhar contra nós, eu quero toda a sua atenção agora, para você entender. Ela é uma testemunha de foro íntimo. São os nossos segredos. Deus vai julgar nossos desejos. Deus irá julgar nossas intenções. Deus irá julgar nossos pensamentos. Nenhum tribunal da terra, irmão, pode fazer um julgamento baseado em segredo, em foro íntimo, mas Deus pode. Quando eu li esse texto, eu me tremi todo, eu entrei em crise, porque foi isso que deixou o apóstolo São Paulo em crise no capítulo 7 de Romanos. Até o capítulo 7, o apóstolo São Paulo vem decorrendo em toda a carta de Romanos, felizmente. Quando Paulo chega no capítulo 7, escute, ele examina a sua vida sobre os 10 mitvás, os 10 mandamentos da lei.
Até o 9º mandamento, Paulo fala: eu sou um bom crente. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura. Honra teu pai e tua mãe. Ele falou: eu sou um bom crente. Ele até o 9º mandamento, ele diz: qualquer crente moral consegue ser crente guardando 9 mandamentos. Mas é o 10º mandamento que todos nós esbarramos. Olhe bem para mim. Quando o apóstolo São Paulo examinou a sua vida sobre os olhos do 10º mandamento, ele diz: eu fui ferido de morte, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele entrou em crise, porque o apóstolo São Paulo agora começa a perceber que o 10º mandamento é um mandamento oculto. Você não sabia que Deus está sondando os seus pensamentos, e que quando você chegar perante o tribunal do Senhor, Ele vai colocar na tela tudo o que você pensou, mesmo sem fazê-lo. Ele vai colocar na tela todas as suas intenções. Agora veja bem, se o Espírito Santo fizesse um filme com os nossos pensamentos, qual seria o nome do filme? Pior, qual seria o gênero do filme? Veja, você que nós pecamos, vamos lá, por palavras, fazendo, deixando de fazer, e agora nós pecamos por pensamentos. Você peca até dormindo, você peca pensando. Essa brincadeirinha, lá em casa. Escapa não, irmão. O Senhor está registrando, o 10º mandamento diz o seguinte: não cobiçarás. Repita isso bem alto. Mais alto. Paulo falou: como assim? Espera aí. Como assim não cobiçarás? Cobiça é um pecado não praticado. Estava pregando na igreja Batista da Lagoinha. Preguei essa mensagem, o rapaz me abordou e disse: pastor, como que um pecado da mente é pecado se ele ainda não foi praticado? Eu falei: a resposta é simples. Quando você peca por obras, por palavras, você vê, você faz, você ouve. Mas quando você peca por pensamentos, o que é que você gera no seu pensamento? Imagens. Nenhum cinema de Hollywood consegue fazer um filme com tanto megapixel como os seus pensamentos. Com tantos efeitos especiais e com tanta velocidade quanto o filme que você produz na sua mente. Agora veja, ninguém peca por pensamento sem gerar imagens. Quem está entendendo? O problema é que você pensa, Deus assiste. Porque a plateia dos nossos pensamentos é o próprio Deus. Por isso que o livro de São Mateus, Jesus disse: quem cobiçar uma mulher, ele está assistindo o desejo cobiçoso. Jesus está vendo o ato, ele não está vendo você praticando, ele está assistindo você praticando antes de praticá-lo. Como escapar dos seus pecados? Diga: não tem como. Diz mais alto. Nós somos mais pecadores do que imaginamos. O apóstolo São Paulo entra numa crise terrível. E ele começa a perceber, para você analisar o que eu vou dizer. A psicologia ensina que passa na nossa mente por dia 10.000 novos pensamentos. Agora vamos imaginar uma coisa, preste atenção. Vamos supor que você peca por dia, que você não peque por palavras, que você não peque
fazendo coisas ruins, que você ajuda o pobre, que você trabalha para Jesus. Então você não é um omisso, você cuida das palavras, você ajuda o próximo, você trabalha na igreja. Então você eliminou 3 testemunhas, te resta só uma. Qual que é? A dos pensamentos. Vamos supor que por dia, dos 10.000 pensamentos que passam na sua mente, só 3 sejam pecaminosos. Então vamos imaginar que você só peque 3 vezes por dia. Quem está comigo aí? Olha o cálculo. Se você pecar por dia só 3 vezes, somente 3 vezes por dia, no final do mês você terá cometido 90 novos pecados. Vai dizendo, misericórdia. No final do ano, 1.080 novos pecados. Nós vamos arredondar para 1.000. Se você cometer 3 pecados por dia de pensamento, isso te faria quase um anjo. Isso te faria arrotar em línguas. Com 3 pecados por dia, faria você cantar quão grande és tu na frente do espelho. Com 3 pecados por dia, faria você um semi-santo. No final da semana, no fim do mês, 90 novos pecados. No fim do ano, 1.080, arredondando para 1.000. A cada 10 anos, você já acumulou 10.000 novos pecados. Como que alguém agora pode chegar perante todos e dizer, eu sou acima da média? Nós não fazemos nada a não ser pecar. Nós somos carentes da misericórdia de Deus. E agora você vai dizer, mas pastor, olhando por esse lado então, ninguém entra no céu de fato. Agora veja que eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não precisa cometer 10.000 pecados para deixar de entrar no céu. Se você cometer um único pecado, você não entra. Ih, pastor, então ninguém entra. Seria quase isso. Esse é o coração do cristianismo. Então o senhor não entra, pastor. Seria quase isso. O céu é lugar de gente perfeita. O céu é a casa de Deus. Se você não for perfeito, você não entra. Pastor, então está tudo russo. Se parasse a mensagem agora, todo mundo podia subir no prédio mais alto de Londrina e... Ainda bem que ela não termina agora. Amém? Isso é fato. Agora veja, foi exatamente isso que provocou no apóstolo São Paulo uma crise terrível. A Bíblia Sagrada diz, maldito aquele que não cumprir toda a lei. Aos olhos da lei, você tem que entrar no céu perfeito. Não, pastor, mas nós estamos na graça. A graça não mudou a lei. Pelo contrário, a graça aperfeiçoou a lei. A lei não é má por causa da lei, ela é má por causa dos nossos pecados. Agora deixa eu te dar um exemplo, preste atenção. Imagine que você vai fazer uma omelete, e você tem 10 ovos para fazer omelete. Você quebrou 9 ovos, e o 10º está podre. O que aconteceu com a omelete? Imagine você cumprir os 9 mandamentos, mas o 10º é podre. Vamos supor que você está com sede. E eu te dou uma garrafinha de água mineral. E nela está escrito assim, 95% de água potável, 5% de esgoto. Você engole? Então Deus não engole você. Pastor, então como nós seremos salvos? Como eu vou entrar no céu? Nós vamos entrar aqui em um ponto. Se você não entender isso, você não entende a Bíblia, você não entende o cristianismo, você não entende Jesus. Por isso que o título da mensagem é o pecador no tribunal da misericórdia. Pobre dos homens que pensam que tem algum mérito em qualquer coisa que seja. Nós não somos nada. Somos merecedores da misericórdia
e da graça de Deus. Somos apenas pó, somos barro. Se você não entender isso, não haverá salvação para você. Como nós vamos entrar no céu então? Sabe o que isso tudo significa? Que ninguém pode ser salvo por méritos, porque não há ninguém que tenha méritos. Diga: eu peco por palavras, por obras, por deixar de fazer obras e por pensamentos. São essas as testemunhas que vão testemunhar contra nós perante Deus. A Bíblia diz que existe somente um que não vê o pecado, Jesus Cristo, o justo. Se não for através da justiça de Cristo, ninguém entra no céu. Agora você vai entender o que é o céu. Como você pode ser salvo, mesmo pecando até por pensamentos. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa tem que morrer. Sabe qual é o nome disso? Justificação. Diga bem alto. Mais alto. Honestamente falando, eu vou pregar agora na Convenção Mundial da Igreja Presbiteriana em Lisboa, por causa dessa mensagem da justificação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está aqui que sabe o que é justificação? Os pastores não valem. O resto, levanta a mão, quem sabe? Não fique preocupado. Até hoje eu não encontrei uma igreja que as pessoas levantem a mão. Agora veja você. Justificação é o coração do Evangelho. É o coração da Bíblia. Justificação é o que importa para você entrar no céu. Deixa eu tentar te explicar. Pastor, eu estou com meu autoestima bem baixo estima. Nesse exato momento, eu estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Justificação, meus irmãos, não é perdão. Justificação é mais que perdão. Quando você canta, eu fui comprado, justificado. Não canta, o pessoal não canta essa música? Justificação não é perdão. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você está quebrado devendo R$1 milhão. Eita, é muito dinheiro. Para o banco. E agora o banco decide perdoar sua dívida. Olha que perdão. Mas se você está quebrado, quebrado você continua. Isso não é justificação, isso é perdão. Uma pessoa só pode ser perdoada quando ela tem culpa. Na justificação não há culpa. Sabe por quê? Porque alguém levou a sua culpa. Alguém levou a cédula que estava contra você. Justificação, meu irmão, é um conceito, perdão é outro conceito. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Você só pode ser perdoado de algo que você fez. Na justificação, você ainda não fez. Você teria feito, mas alguém comprou a sua dívida. O apóstolo São Paulo nos ensina isso de uma maneira tremenda. Diga amém. Na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 18, o apóstolo São Paulo vai explicar a você como funciona o processo da sua salvação perante o trono de Cristo. O apóstolo São Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Repita comigo: não imputando aos homens os seus pecados. Veja, você que não é perdão. A palavra imputar, nós temos a doutrina da imputação agora. Imputação significa não levar em conta. Quer dizer, para Deus, depois de Cristo, eu nem fiz. Isso é não imputar. Ele não levou em conta. Isso é justificação. Agora veja bem,
na cruz de Cristo, 3 transações foram feitas. Escute bem. Primeira transação, na cruz de Cristo. Paulo diz: nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, não imputando aos homens os seus pecados. Deixa eu explicar. Imagine que aqui está o pecador, aqui está Deus, aqui está Jesus. Deus tirou de você a sua culpa. Alguém teria que levar a culpa. Primeira transação, ele tira a sua culpa. Alguém tem que levar a culpa. Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa tem que, e morreu. Porque a primeira transação da cruz, lá na cruz, ele tira a sua culpa. Segunda transação da cruz, prossegue Paulo: aquele que não conheceu o pecado, ele tirou o seu pecado. Deus o fez pecado por nós. Deus tirou a sua culpa, a sua dívida, e colocou-a em Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu toda a ira de Deus, tudo que você deveria sofrer, Ele bebeu a justiça de Deus, Ele satisfez a ira de Deus. Deus despejou em Jesus toda a sua justiça, toda a sua ira, todo o seu furor pelos nossos pecados. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Isso é justificação. Diga amém. Terceira transação da cruz. Agora veja bem. Deus tirou a sua culpa, o seu pecado, colocou-a em Jesus. Mas tem uma terceira transação. Jesus era a justiça, você é o pecador. Diga: Jesus é a justiça, eu sou o pecador. Deus tirou o meu pecado e colocou na justiça de Deus, que é em Jesus. E agora tem uma terceira transação. Prossegue Paulo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu era pecador, Deus tirou o meu pecador e colocou na justiça de Deus, e tirou a justiça de Deus e colocou sobre o pecador. Agora perante Deus, eu sou feito justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. Aleluia! Isso é justificação. Quem não entende isso, vai ler a Bíblia e nunca irá compreender a Bíblia. Ele vai pensar que Deus está sempre chateado com ele, magoado com ele, ferido com ele, querendo escalpelar ele. Mas a Bíblia Sagrada deixa claro que a justificação não opera de qualquer maneira. Eu quero concluir agora. Diga: Senhor, eu sou feito justiça de Deus. Quando a justificação opera e quando a justificação não opera, olha para mim aqui. Se você não estiver na justiça de Deus, se você não for justificado, você não vai entrar no céu, mesmo tentando ser perfeito. Porque a Bíblia diz que qualquer que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Para você entrar no céu, você tem que ser feito justiça de Deus. Você tem que ser justificado por Cristo. Quando a justificação opera e quando ela não opera, através do processo do arrependimento, sem arrependimento, ninguém será justificado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui crê que quando você peca, pede perdão, o Senhor te perdoa? Levanta a mão e diz: eu creio. Isso é uma pena. A Bíblia não diz, não há nada na Bíblia que diz que quem pede perdão é perdoado. Não há promessa na Bíblia para quem pede perdão. Você não vai achar um texto na Bíblia que diz: filho, peça perdão e seja perdoado. Você vai achar quem confessa, que é diferente de pedir. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Não são todas as pessoas que pedem perdão
que se arrependem do que fazem. Parte das pessoas que pedem perdão apenas querem se aliviar da culpa, mas não se arrependeram. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Arrependimento não é pedir perdão. Estava pregando numa igreja, o pastor, o menino entrou chorando, não sei o quê, porque foi lá e comeu a merenda antes da hora com a namorada, ele estava em crise. E o pastor, meu filho, você já pediu perdão? Já, então descansa. Eu falei, pastor, me desculpe eu me meter, mas não fala assim para o seu menino não. Porque se o senhor fala assim para esse menino, sabe o que ele está falando? Vou pecar de novo e peço perdão de novo. Aí fica esse vício vicioso, peco, peço perdão. É o que você aprendeu, mas o que a Bíblia te ensina é outra coisa. Eu disse, fale para ele se arrepender e deixa ele chorar, deixa ele sentir a dor. Você não pode ser frio a duas coisas, a glória de Deus e ao seu pecado. Você tem que sentir a dor dos seus atos, isso é arrependimento. Quando você não sentir a dor pelos seus atos, a sua mente morreu, você volta a morrer, você volta a pecar para a morte, não há mais esperança. A Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa e deixa. Não há esperança para quem pede perdão de pecado, a menos que tenha feito de todo o seu coração. A palavra arrependimento é um misto de duas palavras. É a primeira pregação evangélica, Mateus 1:4. Assim apareceu João pregando: arrependei-vos. É a principal pregação evangelística. É a primeira pregação evangélica. Quando a Bíblia diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ela tem duas palavras gregas aí. Meta, tracinho, noel. Meta significa, indica o que eu faço. Noel, o que eu penso. Misturaram, se fizeram uma única palavra, metanoel ou metanoia. Sabe o que significa arrependimento? Quando João Batista gritava, arrependei-vos, João Batista estava dizendo, muda de vida, ou muda de Deus. João Batista estava dizendo, muda de vida e de pensamentos para entrar no reino de Deus. Não, mas Jesus me aceita do jeito que eu sou. Jesus te aceita, mas exige que a mala fica de fora. Ele disse, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Diga comigo, isso é certo. Mas Jesus também disse, vai e não peques mais. Isso também é certo. Jesus disse, muda de vida. Deixa eu te falar, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Arrependa-te ou pereça. Arrependa-te dos teus pecados, mas não só chore, abandone-os, deixe-os. Só depois de um genuíno arrependimento que o seu pedido de perdão será aceito. Se você não se arrepender, você não é perdoado. Pelo contrário, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Quem pede perdão sem se arrepender tem um efeito contrário para Deus. Isso aqui você não esperava ler, isso é duro. Romanos capítulo 2. No verso 4 e 5. Pedi que o irmão põe na tela para lermos todos juntos. Romanos 2, verso 4 e 5. Vamos ler em voz alta toda a igreja? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando o quê? A benignidade de Deus que conduz ao... Verso próximo. Mas segundo a dureza do teu coração impenitentes. Leia o resto. Acumula ira para ti no dia da ira da revelação do justo juiz de Deus. Veja você, que se você pedir perdão sem se arrepender, você faz é acumular ira.
ao invés de ser perdoado. O que é pedir perdão sem se arrepender? É pedir perdão e não abandonar o pecado que se pede perdão. Alguém pode falar: Senhor, perdoa-me desse pecado, e continuar cometendo o mesmo? Então você não se arrependeu. Arrependimento, escuta, o seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Quando você decide mudar, o Espírito Santo gera em você arrependimento. Sabe o que o Espírito Santo faz? Convicção de pecado, dor pelo pecado, choro pelo pecado, grito pelo pecado. Senhor, eu não quero mais esse pecado. Senhor, eu não quero mais isso. Senhor, eu tenho nojo disso, eu estou cansado disso. Isso é arrependimento. Aí eu vou te dizer uma coisa: o Senhor te perdoa. E sabe de uma coisa? O que o arrependimento faz perante o tribunal da misericórdia? Você parou para analisar que quase a Bíblia toda foi escrita por 3 assassinos? Não existe ex-assassino, existe ex-criminoso. Quem pagou pelo crime, mas matou, pro resto da vida matou. Moisés, assassino, escreveu boa parte da Bíblia. Paulo, matador de crente, escreveu boa parte da Bíblia. E Davi, furador de olho. Esse é terrível. Você iria na igreja do pastor Davi e da missionária Betseba? Olha, irmão, eu congrego lá com o Davi e Betseba. Davi não serviria talvez para ser líder de grupo familiar nas igrejas hoje. Agora, qual é o diferencial desses homens? Eles se arrependeram e nunca mais pecaram. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Jesus não voltou ainda porque Ele espera que todos se arrependam. Ele é bondoso. Só o fato de você estar ouvindo essa pregação de arrependimento hoje, a Bíblia diz, é o Espírito Santo te amando e produzindo em você uma convicção de mudança. É amor de Deus. Arrependa-te. Abandone o pecado ou pereça, sofra. Você parou para analisar que o paraíso, pastor Moisés, foi inaugurado com um ladrão? O primeiro a entrar no céu com Jesus não foi um profeta, irmão, foi um ladrão. Olha como Deus é misericordioso. Você pode. Basta você falar Espírito Santo, irmão. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo não me é enviado porque eu sou forte. A Bíblia diz que o Espírito Santo me é enviado porque eu sou fraco, porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas. A partir daí, você começa a ser inserido na justiça de Deus. E agora, quando você chegar perante o tribunal de Cristo arrependido, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: sem culpa, não há acusação contra você. Mas tem que haver o quê? Arrependimento. Eu quero que você fique em pé. A única maneira de você se parecer com Jesus é fazendo o que Jesus fazia. Então você tem que aprender a perdoar, renunciar, se humilhar, pedir perdão. Então Deus gera situações para você aprender atos de cristão. Então Deus permite que alguém te humilhe, te decepcione, use você, para que você depois venha exercer o quê? Atos cristãos como perdão e renúncia. Se essas coisas não acontecem na igreja, a gente não se torna parecido com Jesus. Então é necessário que você se decepcione para depois você perdoar, senão você não se torna parecido com Jesus. O que as pessoas fazem? Quando Deus dá oportunidade para elas se tornarem parecidos com Jesus, perdoando, pedindo perdão, elas vão para outra igreja, fica lá até ter problema. Quando tem uma outra oportunidade para elas aprenderem exercícios cristãos, elas saem. Aí sabe o que acontece? Se você ficar tirando uma planta do lugar
ela cria raiz. O que acontece com ela? Sabe quando uma planta cresce e dá fruto? Quando ela é plantada, regada e cresce as raízes. Eu quero que você olhe por mão do lado e diga assim: dê fruto aonde você está plantado. Crie raiz. Fala para ele: não saia daqui mais. Se decepcione, chore, grite, mas exerça o seu cristianismo. Peça perdão, perdoe e renuncie. Olhe bem, presta atenção. Você vai chegar perante o trono do Senhor e falar: Jesus, eu te abandonei. Senhor, eu não abandonei o Senhor, eu abandonei a igreja. Jesus fala: como assim? Eu sou o cabeça. Então pode você abandonar a mão e não abandonar o pé, se é o mesmo corpo? Tem como amar a cabeça e odiar o corpo? Não, eu sou de Jesus, não sou de igreja. Você não é de nenhum nem outro, irmão, porque Jesus é cabeça dessa igreja que você não gosta. Ou você, não, mas eu sou igreja. Ah, é? Você só é igreja se estiver no corpo. Ou você já viu um narigão andando no centro de Londrina sozinho? Ei, narigão, narigão, cadê seu corpo? Eu não preciso do meu corpo. É dedão, não preciso do meu corpo. Se você não estiver no corpo, você não é igreja. Só é igreja quem está no corpo. Aí você chega perante o trono do Senhor: Jesus, eu saí da igreja porque aquele pastor lá não sei quem, não sei o que. Saí da igreja porque aquele pastor era muito mole. Saí da outra porque aquele pastor era muito duro. Saí daquela igreja porque aquele pastor só visitava na hora do almoço. Saí daquela igreja porque aquele pastor não visitava. Saí da igreja porque aquela irmã falava mal de mim. Jesus vai falar: quem morreu por você? Jesus: não, Jesus, o Senhor morreu. Mas aquele povo, não, eu perguntei: quem morreu por você? Não, foi o Senhor. Pois é, eu morri por você. Quantas vezes eu te decepcionei? Nunca. Quantas vezes eu menti para você? Nunca. Quantas vezes eu te desamparei? Nunca. Pois é, mas foi a mim que você abandonou. Não tem desculpa, irmão. Abandonar o corpo de Cristo é abandonar a cabeça de Cristo. Não deixeis de congregar, como é costume de muita gente caída. Não vá na onda dos desigrejados, que agora não chama de igreja, pastor Moisés. Eles não gostam, eles gostam de chamar ajuntamento. Tô doido. Esse povo é inimigo da igreja. Eu amo a igreja, irmão. Antigamente eu falava: eu não prego igreja, eu prego Jesus. É mentira, eu não prego placa, eu prego Jesus na igreja, porque Jesus não está separado do corpo, ele é a cabeça. Agora olhe para o seu, levanta a sua mão e diz: Senhor, eu quero criar raiz aqui, eu quero dar fruto aqui, e eu quero ir para o céu a partir daqui. Aplauda Jesus bem forte. Agora faça barulho e glorifique a Jesus. Aleluia! Presta atenção, irmão. Eu sou um ganhador de alma. Quem você trouxer aqui amanhã para aceitar Jesus vai sair daqui com Jesus. Amém? Amanhã eu estarei aqui e vamos ter uma presença do Espírito Santo tremenda.